hexagrama é um símbolo muito antigo, velho e entra de 3.000 anos atrás. Este símbolo é também encontrado nas tabuinhas da Suméria. Ele está presente em praticamente todas as culturas da Terra. Este hexagrama foi encontrado no Chipre, 5º século antes da Era Comum. Ponta de lança saxônica, 2º ano da Era Comum. No Kurdistão. Lâmpadas a óleo bizantinas. Sicília, Itália, 4º século da Era Comum. Mosaico romano. Mosaico romano de Bardo, Tunísia. Sibil, Romênia, século XIV da Era Comum. Moeda tibetana, século XVII da Era Comum. Moeda do rei Offa, de Mércia, século VIII da Era Comum. Moedas marroquinas do período pré-colonial, carregando os selos de Salomão. Moeda mongol, 6º século da Era Comum. Selo de Salomão em moedas dos cruzados, século XIII da Era Comum. Dirham, muçulmano, século XIII da Era Comum. Um peso de chumbo mameluco, com desenho da estrela de Davi, junto com um peso de dinar de ouro mameluco, com estrela de Davi, também. Peso egípcio fatímida, datado por volta dos séculos 7 e 12. Em 1354, o rei da Boêmia Carlos IV prescreveu para os judeus de Praga uma bandeira vermelha com o suposto escudo de Davi e selo de Salomão. Enquanto a bandeira vermelha com a qual os judeus se encontraram com o rei Matias da Hungria no século XV mostrou 2 pentagramas, com 2 estrelas douradas. A grande divulgação da estrela de Davi, como símbolo judaico, entre aspas, ocorreu em 1648, quando o imperador romano Ferdinando II deu aos judeus de Praga permissão para trafegar uma bandeira judaica, entre aspas, sobre sua sinagoga, em reconhecimento à participação deles na salvação da cidade dos invasores suecos, que sitiaram a cidade na Guerra dos 30 Anos. Esta bandeira judaica estava vermelha com uma estrela de Davi, amarela no centro. A evolução, entre aspas, da estrela judaica de 6 pontas, o Magen David, literalmente o escudo de Davi, também conhecido como estrela de Davi, ou hexagrama, ou mais raramente, o selo de Salomão, é longa e complexa. Embora seja agora o sinal mais comum e universalmente reconhecido do judaísmo e da identidade judaica, tanto dentro como fora da comunidade judaica, só alcançou esse status de forma geral e oficial nos últimos 300 anos. Antes disso, estava principalmente associado ao paganismo, à magia, ou à insígnia de famílias, ou comunidades individuais. No entanto, apesar de sua história macabra, os judeus há muito tempo se sentem atraídos por esse design, e têm procurado atribuir-lhe origens elevadas. Nos nossos dias, a sua popularidade judaica universal, especialmente como símbolo do Estado de Israel, tornou a questão das suas origens irrelevante. O Magen David, escudo de Davi, ou como é o mais comumente conhecido, a estrela de Davi, é o símbolo mais comumente associado ao judaísmo de hoje, mas na verdade é um símbolo judeu relativamente novo. Supõe-se que represente a forma do escudo do rei Davi, ou talvez o emblema nele, mas realmente não há apoio para essa afirmação em qualquer literatura rabínica primitiva. Na verdade, o símbolo é tão raro na literatura e arte judaica primitiva que os revendedores de arte suspeitam de falsificação se encontrarem o símbolo nos primeiros trabalhos. O site continua. O símbolo dos triângulos equiláteros entrelaçados é comum no Oriente Médio e no norte da África, e acredita-se que traga boa sorte. Aparece ocasionalmente nas primeiras obras de arte judaicas, mas nunca como um símbolo exclusivamente judaico. A coisa mais próxima de um símbolo judeu oficial, entre aspas, na época era a menorá, no século XVII,
tornou-se uma prática popular colocar estrelas de Davi do lado de fora das sinagogas judaicas para identificá-las como casas de culto judaicas, da mesma forma que uma cruz identifica uma casa de culto cristã. A chamada Estrela de Davi ganhou popularidade como um símbolo do judaísmo quando foi adotada como emblema do movimento sionista em 1897, mas o símbolo provoca controvérsias até o dia de hoje. Quando o moderno Estado de Israel foi fundado em 1948, houve muito debate sobre se este símbolo deveria ser usado na bandeira. Hoje, é claro, a Estrela de Davi é um símbolo universalmente reconhecido do judaísmo. Aparece na bandeira do Estado de Israel. Suas origens reais, no entanto, são incertas e não são puras. A chamada Estrela de Davi é essencialmente um hexagrama, nada mais, nada menos. Não há evidência bíblica ou judaica que traça este antigo símbolo oculto com o rei Davi, de Israel. No entanto, pelo fato do rei Salomão se voltar para práticas detestáveis ao Criador, como idolatria e outras não detalhadas, é atribuído a ele o uso deste símbolo, depois que ele se voltou para os deuses pagãos, e o oculto, no final de sua vida, fazendo com que Deus ficasse muito zangado com ele. Enquanto muitas lendas afirmam que esse hexagrama foi usado por Davi, nenhuma prova real existe. Pelo contrário, todas as evidências sugerem que o uso precoce do hexagrama, no lado judaico, foi limitado à Cabalá prática, isto é, a magia judaica, datando de tempos muito remotos, historicamente do século I com o livro Sefer HaBahir, livro da iluminação, mas encontrada práticas semelhantes à Cabalá prática em vários relatos do Tanar, visto de forma desprezível pelo Criador tais práticas, sendo também um sincretismo religioso com as religiões pagãs, e todo o esoterismo do Oriente até então, constituindo até mesmo na parte teórica conceitos fortemente blasfêmicos e antibíblicos. O Blackwell Dictionary of Judaica dá a seguinte visão sobre a Magen David, mais conhecida como Estrela de Davi. Por causa de sua simetria geométrica, o hexagrama tem sido um símbolo popular em muitas culturas desde os primeiros tempos. Os antropólogos afirmam que o triângulo que aponta para baixo representa a sexualidade feminina e o triângulo que aponta para cima, a sexualidade masculina. Na alquimia, os dois triângulos simbolizam fogo e água, juntos. Eles representam a reconciliação dos opostos. Sempre partindo do conceito master, do ocultismo, o dualismo. Essa conclusão indicaria que o próprio hexagrama ainda não era a representação ideal de um cosmos baseado no conceito Yin e Yang. Certamente, noções dualistas de masculino e feminino, e do céu e da terra, são incorporados no hexagrama, e nas declarações de linha, o núcleo original do I. Seu dualismo intrínseco fez do I um texto perfeito para validar o novo conceito de Yin e Yang. Em alguns escritos alquímicos, a pedra filosofal é simbolizada como um círculo envolvendo uma estrela hexagonal, a tal Estrela de Davi. O círculo faz alusão ao cabalístico Ein Sof, infinito,
O triângulo que aponta para cima representa o elemento fogo, e aquele que aponta para baixo o elemento água. Fogo e água juntos constituem o céu, Shamaim, que é igual a Esh, fogo, em hebraico, mais Maim, água, em hebraico. Segundo a interpretação de um rabino, do Talmud, Bavli, o Talmud, feito na Babilônia no Tratado Haggadah 12a. A partir do século XVII, isso foi usado pelos alquimistas para simbolizar o que eles acreditavam ser a matéria primitiva, a partir da qual o elemento principal da pedra filosofal, o mercúrio filosófico, a quinta essência, entre aspas, é extraído. De acordo com o livro Símbolos Maçônicos e Ocultos Ilustrados, em Os Mitos e Deuses da Índia, de Alan Danielo Lemos. Os princípios complementares, o Linga e o Ione, são graficamente representados pelo fogo, o triângulo com a ponta para cima, e a água, o triângulo com a ponta para baixo. Quando os triângulos penetram, um no outro, para formar o hexágono, isso é usado para mostrar o estado de manifestação. Quando eles se separam, o universo se dissolve. Para dar uma interpretação correta a esse verso difícil, é necessário ter em mente a gramática hebraica e o simples significado do texto em que vamos trabalhar. Vamos focar por hora no verso 26. Levai, pois, vossas imagens de Sikut a estrela do vosso Deus que fizestes para vós. Vamos ponto a ponto, e iremos fazer a tradução mais literal possível. Com vocês, William Sage. Este é o verbo da palavra nazar, conjugado no passado, na segunda pessoa masculino ou feminino no singular. Está acompanhado do sufixo pronominal da letra samer. E se é um verbo no passado, o correto para esse verso seria levaste. Eti significa tu ou você. Até o momento, o verso fica como tu levaste. A terceira palavra consta Sikut. Muitos interpretam isso como o nome de um ídolo, mas se observarmos bem, a transliteração lembra muito, e até mesmo na escrita de Sucote, que é o plural de tenda ou tabernáculo. Em algumas traduções, como a que estamos usando, está como a tenda. No Novo Testamento, essa passagem também está sendo usada no mesmo sentido, como tabernáculo. Só que Sucote é o plural de sucá, que é tenda ou tabernáculo. E a palavra que estamos vendo é Sikut, ou seria o plural. A passagem ficaria assim: tu levaste os tabernáculos, ou tendas. Temos até o momento: tu levaste os tabernáculos. Essas imagens foram colocadas em santuários, aqui chamados de Sikut, isto é, tabernáculos. A quarta palavra é Melehehem. Muitos também enquadram essa palavra como Moloque,
mas deve ser traduzida como vosso rei, já que Meler simplesmente significa rei. Observe na palavra abaixo, Elohim, vosso Deus. Também é usado no mesmo contexto, Elohim, vosso Deus, Melerhem, vosso rei. Veet pode ser o mesmo que o et, anteriormente citado. É a junção do et com a letra vav. É um verbo de conjugação no presente, no masculino singular. Também podendo ser a terceira pessoa do verbo masculino no passado. Mas neste contexto aqui é aplicado com uma partícula acusativa, que indica o objeto direto. No caso seria com. V é igual a e et, neste caso, com. Aí a passagem ficaria assim até então. Tu levaste os tabernáculos do vosso rei, e com as vossas imagens de Quium. Quium é o nome de um antigo ídolo ligado a Saturno. Já citei imagens porque a palavra tselen significa imagem. O seu plural é tselemei, imagens. E na passagem está tselemeihem, que é o mesmo contexto de Elohim, que falamos vosso Deus, e Melerhem, vosso rei. Só que como tem plural, tselemeihem. Tselemei é o plural de tselen, imagem. A próxima palavra é Kohav, que significa literalmente estrela. Elohim significa vosso Deus, como já falamos anteriormente. Voltando, recapitulando. Até agora temos: tu levaste os tabernáculos do vosso rei, e com as imagens de Quium, a estrela do vosso Deus. A próxima palavra, Asher, neste contexto significa que. A próxima palavra é Asitem. É um verbo conjugado no passado, segunda pessoa do masculino ou do feminino no singular. Seria a palavra fazer, né? Literalmente. Mas como está no passado, fica fizeste. A última palavra do nosso texto é Lahem, que significa literalmente para vós. Observe as consoantes com as vogais do texto. Agora iremos juntar as palavras para obter a tradução literal da passagem que estamos estudando, para entender melhor o seu significado. A tradução fica dessa forma: tu levaste os tabernáculos de vosso rei, e com as vossas imagens de Quium, a estrela de vosso Deus, que fizeste para vós. Amós 5, verso 26. No Novo Testamento, é usado o nome Renfã, no lugar de Quium. Segundo alguns estudiosos, este nome seria o nome copta de Saturno. Em árabe, a palavra Revan denota o planeta Saturno. Provavelmente, Refã ou Renfã é o nome copta para o mesmo planeta, e a Septuaginta adotou porque esta tradução foi feita no Egito, onde a língua copta foi falada. Renfã, um nome copta para Saturno, que também foi adorado sob o nome de Moloque. Depois desse longo estudo, nós conseguimos entender o simples significado do texto. Podemos prosseguir para encontrar a lição desta profecia. A profecia começa com a queda do Reino do Norte em Amós 5, e em Amós capítulo 6, dos versos 1 ao 14,
cujo propósito era alertar o povo da futura destruição que viria. A proclamação do julgamento retorna em uma forma de maior intensidade, até alcançar o banimento da casa de Israel, e a derrubada de Samaria e do reino. Referências em Amós 5, verso 27, e Amós 6, verso 8. Agora, vamos ler Amós 5, verso 26 no contexto dos versículos 25 a 27. A questão é que no versículo 25, acaso me apresentaste os sacrifícios? Se aplica à nação como um todo. Os 40 anos são usados para indicar o tempo durante o qual o povo foi condenado a morrer no deserto após a rebelião em Kadesh, como em Números 14, versos 33 e 34, e Josué 5, verso 6. Mas, na verdade, depois deste acontecimento vagaram 38 anos e meio, totalizando 40 anos, juntamente com 1 ano e meio que tinha passado desde então, nos anos que ficaram exilados no deserto. Durante este tempo, até mesmo a circuncisão das crianças nascidas durante os 38 anos foi suspensa. Josué 5, versos do 5 ao 7. E neste meio tempo os israelitas praticaram idolatria. Daí a pergunta: acaso me apresentaste os sacrifícios? Dito isto, vemos que a primeira sentença dessa profecia nos leva de volta ao tempo do êxodo do Egito. E está claro que o versículo 26 está conectado ao êxodo, quando os israelitas praticaram idolatria. Os israelitas se contaminaram com as abominações e os ídolos do Egito, embora o Eterno tivesse prometido diante dos israelitas que iria tirar eles da terra do Egito, para trazê-los para uma outra terra, que mana leite e mel. Mas eles se rebelaram contra ele, e não lhe obedeceram. Então, Elohim resolveu derramar sua ira sobre eles como punição por suas transgressões no meio da terra do Egito, como nós veremos agora em Ezequiel 20. Dos versos 5 ao 8. A mistura dos israelitas com o paganismo e a desobediência aos mandamentos do Criador sempre trouxeram a ira do Eterno sobre eles. Vemos isto em todo o Tanar. Vários traços de adoração idólatra durante as escrituras dos israelitas, e o Criador os exortando. No contexto todo do capítulo 5 de Amós, é o Criador por meio de Amós, exortando as pessoas a se arrependerem de suas transgressões, para que não acontecesse calamidades, pelas quais ele cita no decorrer do capítulo. Deus apresenta uma grande queixa.
A justiça é negligenciada e com isso, o povo em geral sofria. Porque o povo de Israel seguia seus maus caminhos, Deus odiava os seus dias de festa e assembleias solenes. Os seus holocaustos, grãos e ofertas pacíficas não eram aceitáveis para ele. Suas canções e a melodia de seus instrumentos de cordas eram ruído ruim para ele. Pelo fato dos israelitas da época não estarem buscando retidão, que é o propósito deste capítulo, Deus rejeitava tudo vindo deles. Os israelitas ofereciam sacrifícios de fato, mas em geral não os ofereciam de maneira correta, num verdadeiro espírito de piedade, no genuíno temor e amor a Deus, e com uma reta intenção de servi-lo. Aí que entra no contexto que estamos abordando. O Eterno lembra da época do Egito, onde os israelitas se uniram à adoração de ídolos com a adoração de Deus, e assim a poluíram, trazendo a ira de Deus sobre eles. Um dos ídolos adorados pelos israelitas neste incidente no deserto era Baal Peor. Baal é uma palavra no hebraico, e tem vários significados, desde amo, dono de escravos, marido, dono, mestre, senhor, e também é nome próprio. Baal tem o plural de Baalim, quando é falado sobre ídolos, isto é, os senhores de quem os adora, quando é usado como nome próprio. É o caso de um ídolo cananita, o deus da guerra cananita, chamado de Baal. Mas sempre que se fala dele, usa-se o artigo Ra, antes do seu nome, o identificando. Ficaria no hebraico como Ra, Baal. Mas, na maioria das vezes encontramos Baal anexado ao nome de um lugar, caso em que indica um local que possui alguma característica, onde algo é encontrado, ou simplesmente, a divindade principal, ou o dono, entre aspas, daquele local. Pelo fato dessa divindade, a principal, entre aspas, ser adorada lá. O Baal, específico adorado no Monte Peor, tanto pelos Moabitas como pelos Midianitas, era intitulado Baal Peor. Mas quem seria Baal Peor? Lembra-te que da passagem de Amós, o ídolo estrela. Sim, é ele mesmo. Vejamos. Propriamente uma estátua, isto é, ídolo, mas usado, por eufemismo, para alguma divindade pagã, talvez correspondendo a Priapus, ou Baal Peor. Um manual de referência hebraico-inglês para o texto hebraico do Antigo Testamento, baseado no Códice de Leningrado, e, no léxico hebraico-inglês da Strong. Novamente outro dicionário do hebraico, passa a mesma visão. Propriamente uma estátua, isto é, ídolo, mas usado, por eufemismo, para alguma divindade pagã, talvez correspondendo a Priapus, ou Baal Peor. Concordância exaustiva, Strong, da Bíblia. Uma estátua, talvez de Saturno, um ídolo feito pelos israelitas no deserto. O nome de um ídolo adorado pelos israelitas no deserto, Amós 5, verso 26, Atos 7, verso 43. Era muito provavelmente o planeta Saturno, adorado pelas nações orientais como um espírito maligno para ser propiciado por sacrifícios. Provavelmente o planeta Saturno é pretendido pelo nome. Os astrólogos representavam este planeta como maléfico em suas influências e, portanto, os fenícios ofereciam sacrifícios humanos, especialmente crianças. Agora que sabemos a conexão de
Portanto, com Saturno e Baal, Peor, podemos dar o seguimento. Baal de Peor é um título para Quemos, visto que esta deidade era o principal deus dos Moabitas. Lembremos deste fato na íntegra. O pecado de Israel em relação a Baal, Peor, resultou no Eterno enviar um flagelo mortífero que matou milhares de israelitas. Agora sabemos de toda a gravidade, de como isso foi grave perante os olhos do Criador. De fato, Quemos é identificado com Baal, Peor. Tenha calma, estamos chegando lá. Vejamos. Quemos, subtenente, a divindade nacional dos Moabitas. Se referindo às passagens em que este ídolo aparece agora, Números 21, verso 29, Jeremias 48, versos 7, 13 e 46. Em Juízes, capítulo 11, verso 24, eles colocaram como se ele aparecesse, como Deus dos Amonitas, mas na verdade esta passagem faz referência a Quemos, como Deus dos amorreus. Salomão introduziu, e Josias aboliu, a adoração de Quemos, em Jerusalém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 13. Também identificado com Baal, Peor, Baal, Zebu, Marte, Saturno. O Quemos também pode ser visto como um Baal, ou como o equivalente moabita do Baal cananeu. Alguns sustentam que o deus moabita, Baal, Peor, de Números 25, verso 3, é essencialmente o mesmo deus que Quemos, que é identificado com o nome, ou lugar, Baal, Meon, acima. Este nome Baal, Meon, é citado na Estela de Mecha, um achado arqueológico confirmando este acontecimento bíblico. Mas para não ficar mais gigantesco do que está este vídeo, iremos abordar sobre isto, futuramente, se Deus assim o permitir. Falando acerca de Quemos, a tradição judaica afirma que ele foi adorado sob o símbolo de uma estrela negra. Uma estrela negra, de acordo com a tradição judaica, foi seu símbolo, seja como idêntico a Marte ou Saturno. Será que agora sabemos quem é o famoso Deus Estrela, ou a estrela, de seu Deus, de Amós 5, verso 26? Tudo indica que sim.
Na enciclopédia judaica, no verbete Quemos, é dito: em ocasiões críticas, um sacrifício humano era considerado necessário para assegurar seu favor. Compare segundo livro de Reis 3, verso 27. E quando a libertação chegava, um santuário poderia ser construído para ele. Pedra Moabita, linha 8. Segundo livro de Reis 3, verso 27 confirma de fato que os moabitas ofereciam, ocasionalmente, aos seus deuses alguns sacrifícios humanos. Não está explícito, neste texto, que este sacrifício humano tenha sido feito para Quemos, mas ele era a principal deidade moabita. Mas a pedra moabita, na sua 11ª e 12ª linha confirma que mortes saciavam entre aspas, Quemos. E pelejei contra a cidade, e a tomei, e matei todos os homens da cidade, uma sacerdote para Quemos, e Moabe. Quemos aceitava sacrifícios humanos, o seu símbolo é uma estrela negra. E foi várias vezes referenciado como Saturno. Horas, a Saturno também eram oferecidos sacrifícios humanos, e seu símbolo é o hexagrama, uma estrela. A tradição persistente que associa Saturno com sacrifício humano aponta para o antigo costume de oferecer tais sacrifícios em prol das colheitas. Os curetes, como os fenícios, costumavam sacrificar alguns de seus filhos para Saturno, os lacedemônios, um homem para Saturno, os moradores de Quios, outro para Baco, os salaminianos para Diomedes, os rodenses, outro para Saturno. Assim como o pentagrama da Terra é usado como uma forma para todos os propósitos nos rituais do pentagrama anteriores, o hexagrama de Saturno é usado como uma forma para todos os propósitos no ritual do hexagrama anterior. O talismã de Saturno deve ser composto de uma placa circular de chumbo refinado e purificado, sendo das dimensões de uma medalha comum, elaboradamente polida. No lado principal deve ser gravado com a ferramenta de ponta de diamante que é necessária em todas essas operações talismânicas, a imagem de uma foice fechada em um pentagrama. O lado reverso deve ter uma cabeça de touro, contida na estrela de Salomão, e cercada pelas misteriosas letras que compõem, no alfabeto dos magos, o nome do gênero planetário, Renfã. O ídolo Quemos, que citamos anteriormente, vemos mais uma vez sua conexão com Saturno. O talismã de Saturno contém o hexagrama, e ainda uma cabeça de touro, que é uma representação de Quemos. Só mais um adendo agora, para podermos prosseguir com absoluta certeza de tudo que foi abordado até então. No polo norte de Saturno, uma sonda identificou um vórtice gerando nada mais nada menos que um hexagrama. Vejamos a imagem. É de se notar também que se forma além de um hexagrama, um cubo tridimensional dentro deste hexagrama, ou vice-versa. O cubo também tem um significado bastante esotérico para os pagãos, mas isto será tema para outros materiais no futuro.
Agora que conhecemos de quem se trata a passagem de Amós, sabemos quem era essa divindade cultuada por Israel, e seu símbolo. Conseguimos captar, pela história, que este símbolo, e adoração idólatra, ainda permeava o povo israelita nos tempos de Salomão. Salomão, que amava o Eterno no início de seu reinado, afastou-se do verdadeiro caminho da adoração, à medida que transgredia a Torá, e envelhecia. As Escrituras nos dizem: além deste preceito, o Eterno não querer que o rei seja apegado a bens materiais. Um rei judeu deve saber que é Deus quem lhe fornece a vitória, independente se tem cavalos ou não. Portanto, o rei tem a ordem de não manter cavalos demais em seus estábulos. Além do Criador evitar qualquer espécie de assimilação com o povo idólatra do Egito, mas Salomão não ouviu o Criador. Ele começou a acumular milhares de cavalos, e ainda obtinha cavalos diretamente do Egito. Outras transgressões que um rei não poderia praticar mediante a Torá eram: um rei não poderia ter muito ouro e prata. Riqueza demais leva ao orgulho, e ao esquecimento da existência de um soberano, Deus. Além da ostentação, que pode cegar ao homem e o contaminar. Salomão mais uma vez ia se contaminando, e cometendo transgressões diante do Eterno. Os reis não poderiam ter muitas esposas. Todos os reis antigos casavam-se com muitas mulheres, e tinham uma vida regada a sexo. Um rei israelita era proibido de fazer o mesmo. Muitas mulheres iriam desviar seu coração de Deus. Aos reis, assim como para todos os israelitas, também foi dito que deveriam casar-se somente com mulheres israelitas. Salomão transgrediu gravemente tudo isto. Vejamos. Salomão adorava, entre outros deuses, Astarote, Milcom, o Moloque, cujos rituais incluíam sacrifício humano, bruxaria e orgias sexuais, e Quemos, que a adoração era baseada em premissas parecidas. Salomão construiu altares para essas abominações pagãs. E vemos que o rei Salomão construiu o altar para o Deus representado por uma estrela, ou melhor, o hexagrama, o ídolo detestável, Quemos, a quem tivemos um estudo profundo, para descobrirmos a sua identidade. É atribuído por magos e bruxos de todo o mundo a Salomão o uso do hexagrama, de forma mágica, intitulado Selo de Salomão. Se foi Salomão quem criou o conceito, ou se apenas foi atribuído a ele, não se sabe. O que se sabe é que o mesmo se contaminou e se afastou do Criador. Passou a adorar um panteão de ídolos, entre eles, Quemos, um ídolo moabita,
que era representado por um hexagrama. Quando Salomão se desviou do caminho da verdade de Deus, e começou a se unir com as trevas, o mesmo trouxe contaminação não apenas para ele, mas também para Israel, pois as Escrituras dizem, após a confirmação da construção de Salomão de altares idólatras, para ídolos, o povo israelita, mais uma vez, também se desviou dos caminhos do Criador. Os exemplos de homens em lugares altos são contagiantes. A idolatria de Salomão havia afastado outros, e envolvia a nação no pecado do rei. Muitos podem conjecturar que a sentença do verso, como Davi, seu pai, esteja falando apenas de Salomão, mas não é. Estava falando de toda a nação. Por exemplo, o rei Asa de Judá teve Davi chamado como seu pai. Davi não era o pai literal de Asa, assim como não era o pai literal de todo o povo de Judá. Assim fica óbvio que a interpretação correta bate com a palavra hebraica da escritura que, obviamente, casa com o contexto, refutando judeolatras, pessoas que acham que os judeus não erram. No século XII, um dos muitos que se aclamaram Messias da história, Davi Aroi, que nasceu como Menahem, ben Shilomo, Aroi, proclamou que ele era o Messias. Ele fundou na Casária, berço de muitos dos judeus Askenazi da atualidade, um movimento judaico messiânico que pretendia conquistar a Palestina. Ele usou a estrela de Davi, entre aspas, como seu emblema. Segundo a enciclopédia judaica, ele tornou-se proficiente em conhecimento bíblico e talmúdico, estudando com Risdai, o príncipe do exílio, e sob Ali, o chefe da academia em Bagdá. Ele era versado na literatura dos muçulmanos, e conhecido como um trabalhador de magia. No século XII, um patriota casar com o nome de Solomon ben Duge, alegou que ele era o Messias e assumiu o nome de Davi, Aroi, e seu símbolo era a estrela de 6 pontas que adorna a moderna bandeira israelense, judaica. Só para fazer uma ressalva, que Solomon ben Duge, na verdade era pai de Davi Aroi, que foi nascido como Menahem, ben Shilomo Aroi. Mais uma vez este símbolo está atrelado à magia. O fato é que com o passar dos séculos o símbolo foi aceito como um símbolo judaico. No vídeo anterior vimos que os Rothschild também abraçam o mesmo símbolo, pelo fato deste símbolo, mas vermelho, ser responsável pelo nome da família. O escudo vermelho é um hexagrama. O hexagrama, eles mantiveram até mesmo no brasão de armas da família concedido pelo imperador Francisco I da Áustria. E os mesmos estão por trás da fundação do Estado moderno de Israel, e o tal símbolo continua lá. Bandeira da República do Rif, por vezes designada não oficialmente como República Confederada das Tribos do Rif, foi um estado independente do norte da África, no nordeste de Marrocos. O estandarte do pirata, Izir Hayreddin. Como já vimos, o hexagrama é usado na magia, bruxaria, feitiçaria, ocultismo, alquimia e astrologia. Vamos fortalecer em nossa mente o quão este símbolo é maligno. Já vimos na série que o hexagrama encontra-se no Grande Selo dos Estados Unidos da América, um projeto esotérico maçônico e Illuminati. Não custa nada a vermos de novo, não é mesmo?
Este símbolo também está impregnado no cristianismo. Igreja de São Nicolau, Kruševo, na Macedônia. Bulgária. Catedral de Basel, na Suíça. Igreja Batista Hope, Well, New Jersey. Igreja Paroquial, em Elbox, Espanha. Catedral de Valência, Espanha. Catedral de Metz, França. Catedral em Mazatlán, no México. Catedral Armênia de Santiago, em Jerusalém. Cidadela de Alepo, na Síria. Ruínas da Abadia, da cidade de Alé-les-Bains, na França. Hexagrama, localizado na torre da Igreja de Mármore, em Bodøida, no país de Gales, Reino Unido. Hexagramas e cruzes de tijolos ornamentados no prédio da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, fundada em 1425. É a mais antiga de todas as universidades católicas do mundo. Catedral de Trieste, no norte da Itália. Hexagrama na Igreja de Santa Inês, Amsterdã. Templo Mormon, em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Basílica de Santa Cruz, Florença, Itália. Um olhar mais atento a um dos hexagramas, acima de uma das janelas da igreja de Avese, uma vila nos Alpes do Ródano, na França. Construída em 1884. Basílica de São Pedro, Roma. Catedral de Ferrara, norte da Itália. Cidade de Mostar, na Bósnia e Herzegovina. Antiga Igreja de Santa Teodósia, Istambul, Turquia. Mosteiro de Lisnovo, oficialmente chamado de Mosteiro de São Arcanjo Miguel, Macedônia. Hexagrama, na porta de uma igreja em Almeria, Espanha. Igreja de Santa Maria, Chennai, Índia. Catedral de Sheffield, Inglaterra, um hexagrama, com uma cruz de tal, símbolo pagão e maçônico dentro. Hexagrama, unicursal, introduzido por Aleister Crowley, na Telema. Vaticano. Este é o símbolo satânico, conhecido como sigilo de Lucifer. Observe que na parte de baixo, lembra bastante o hexagrama. Símbolo de uma ordem luciferiana. A bruxa, Helena Petrovna Blavatsky, que por sinal, escreveu que Lucifer seria o verdadeiro Deus, incorporou o hexagrama no emblema da Sociedade Teosófica. Você também pode encontrar o hexagrama na Wicca, no movimento Nova Era, no Martinismo, que é uma corrente maçônica francesa, na fé Bahá'í, no Shintoísmo, e a lista poderia continuar, mas já vimos o bastante. Como povo de Deus, não devemos ter parte no uso desses símbolos perversos e demoníacos que têm sido a marca registrada de pagãos, bruxas e praticantes do oculto. Isso serve para a estrela de Davi, que não tem nada a ver nem com Davi, nem com qualquer coisa conectada ao Criador. Este símbolo está presente provavelmente em todas as religiões do mundo. Como vimos, o hexagrama é o mais, senão um dos símbolos mais usados, para se conectar com a escuridão.